Olá, continuando a resposta às perguntas dos nossos leitores, hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como diferenciar depressão de tristeza? Bom, depressão é uma doença psiquiátrica caracterizada por vários sintomas. A tristeza é apenas um dos possíveis sintomas de depressão, embora nem toda depressão curse com tristeza. Por quê? Porque nós temos dois tipos básicos de depressão. Uma depressão que é chamada de depressão melancólica, que remete ao antigo termo dos gregos melancolia. Essa sim, predomina um humor triste, humor deprimido. Mas nós temos um outro tipo de depressão que é muito subdiagnosticado, passa muito batido em várias clínicas, que é a depressão atípica. A depressão atípica, ela não cursa com uma alteração muito importante do humor, mas principalmente dos níveis de energia do indivíduo. Quando a gente vai falar da depressão, então, melancólica, o humor, que é um dos sintomas de depressão, é um humor melancólico, ou seja, tristeza, culpa, inutilidade, desesperança, desvalia, falta de otimismo. E o indivíduo apresenta essa alteração do humor de forma persistente. Antigamente achava-se que quando o indivíduo apresentasse uma polarização do humor que fosse secundária a algum evento de vida, isso era depressão reativa. Hoje em dia, nós sabemos que os eventos ambientais, ou seja, brigas familiares, conflitos amorosos, dificuldades que o indivíduo possa, de qualquer ordem que o indivíduo possa apresentar na sua vida, eles não são a causa da depressão, eles são gatilho para produzir uma alteração cerebral cujos sintomas serão sintomas da síndrome depressiva. Portanto, hoje em dia tem muito pouco valor a análise dos sintomas que o indivíduo apresenta, se eles foram causados por alguma coisa plausível ou não. Ele tem sintomas de depressão, está sem trabalhar, está isolado, mas dá para perceber que foi porque morreu alguém na família, foi por isso que ele ficou desse jeito. Na verdade, se o indivíduo preenche os critérios para o diagnóstico, ou seja, se ele apresenta alteração do humor persistente, com pouca reatividade, ou seja, que não melhora pelo menos 14 dias daquele jeito, diferente do que ele era antes. O indivíduo junto apresenta sintomas da energia que está diminuída, apresenta sintomas de lentificação, a motricidade do corpo está alterada, apresenta alteração do sono, apresenta alteração do apetite, apresenta alteração da rapidez do cérebro dele, ele fica com dificuldade para lembrar das coisas, para se concentrar, para lembrar nomes, para planejar, fica indeciso, fica com dificuldade de saber o que vai fazer, procrastina as coisas e vai levando isso para frente. Então, se o indivíduo apresenta esse conjunto de sintomas, pelo menos a maioria deles, de forma persistente, quase todos os dias, o tempo todo, por pelo menos 14 dias, o indivíduo tem síndrome depressiva. Independente se essa síndrome depressiva, se essa depressão tenha sido causada por um fator psicológico da vida de relação do indivíduo ou por algum outro fator, por exemplo, medicação pode provocar também síndrome depressiva. Agora, o que é importante lembrar é que nem todo diagnóstico de depressão também vem seguido do uso de medicação. Tá? Síndromes depressivas leves melhoram bastante apenas com a redução dos níveis de estresse ambientais do indivíduo, o que pode ser provido, por exemplo, por um bom suporte psicoterápico.